a fase de construção de uma instância, certo? Na fase de redução. Então, dado uma instância qualquer do 3CNF, então tem uma fórmula F aqui qualquer do 3CNF, eu vou mostrar como que a gente constrói um conjunto de números e um outro número T, onde a gente depois vai demonstrar que existe aquela relação do se somente se uma instância é sim, se somente se a outra instância é sim do outro problema. Então, eu estou pegando uma fórmula qualquer aqui do 3CNF-SAT, então eu tenho uma fórmula F que ela vai ter a seguinte forma, é uma conjunção de cláusulas, então eu vou ter uma cláusula C1, AND, uma cláusula C2, AND, tararara, até o AND de uma késima cláusula CK. As variáveis que existem nessa fórmula aqui são as variáveis x1 até xn. Tá, então, dado essa fórmula qualquer aqui do 3CNF-SAT, como é que eu vou construir o meu conjunto de números? Eu vou criar números com n mais k dígitos. Então, lembrando aqui que n é o número de variáveis na fórmula do 3CNF-SAT e k é o número de cláusulas na fórmula do 3CNF-SAT. Certo? Então, para simplificar, eu vou chamar aqui de dígitos x1 até xn, depois dígitos de c1 até ck, para mostrar que existe essa relação com as variáveis x1 até xn e as cláusulas c1 até ck. Bem, como é que vai ser essa construção? Então, eu botei aqui um exemplo para ficar mais claro e depois eu escrevo aqui do outro lado está uma descrição mais precisa do que foi feito. Então, suponha que a minha fórmula F seja essa aqui. Então, tenho lá x1 ou not x2 ou not x3 and, aí aqui é a segunda cláusula, not x1 ou not x2 ou not x3 and, e assim por diante. Então, tenho 4 cláusulas nesse exemplo aqui e tenho 3 variáveis, sendo utilizadas nessas 4 cláusulas são x1, x2 e x3. Então, para cada uma das variáveis e cada uma das cláusulas eu vou ter um dígito. Então aqui em cima, nessa tabelinha, eu escrevi os indicadores dos meus dígitos. Então aqui está o dígito relativo a x1, os dígitos relativos a x2, dígito relativo a x3 e assim por diante para cada uma das cláusulas. Dígito de C1, C2, C3 e C4, certo? Tá, então como é que eu vou montar os números? Ele tem essa quantidade de dígitos, os números do meu conjunto que tem essa quantidade de dígitos. Então, para cada uma das variáveis, eu vou criar 2 números. Então, para cada variável xi, eu vou criar um número vi e um vi'. Então, vou pegar a primeira variável x1 aqui. Para x1, eu estou criando 2 números, um v1 e um outro número que é um v'. E qual que é a cara desses 2 números aqui? Então, para o v1, eu vou colocar o dígito 1 na variável que ele corresponde, que é x1, e depois eu vou colocar o dígito 1 nas cláusulas onde ocorre o literal x1 e 0 nas demais posições. Então, se eu olhar aqui para as variáveis, eu só vou ter 1 em x1 e depois nas cláusulas eu vou olhar onde aparece o x1, certo? Então, o x1 aparece na cláusula C1, por isso tem 1 aqui, ele não aparece na cláusula C2, então tem o 0, não aparece em C3, então tem o 0, e depois x1 aparece aqui na cláusula C4, então apareceu um 1 aqui, certo? Então, para a variável x1, estou criando 2 números, v1 e v'. Qual que é a diferença do v1 para o v'? É a mesma coisa, só que o v1' está representando o literal x1 negado. Então, ele vai ter também um 1 na variável x1, porque esse v1' corresponde também à variável x1, só que eu só vou inserir 1 nas cláusulas onde aparece o x1 barra, certo? Então, aqui na cláusula C1 não aparece x1 barra, ficou um 0. Na C2 aparece o x1 barra, ficou 1. Na cláusula C3 aparece o x1 barra, ficou 1. Na C4 não tem o x1 barra, então apareceu um 0. Tá bom? Então vamos lá, eu fiz isso para o x1, vou fazer para cada uma das variáveis. A próxima variável é o x2. Então para o x2 eu estou criando 2 números, v2 e v2'. Então tanto para o v2 quanto v2' eu vou botar 1 no dígito correspondente à variável que ele corresponde, que é x2. No V2, eu vou colocar 1 somente nas cláusulas onde aparece x2. x2 só vai aparecer aqui na cláusula C4. Então, por isso que eu só tenho 1 aqui em C4 e 0 nas demais cláusulas. O V2', ele corresponde ao x2 barra. Então, vou olhar onde que aparece x2 barra e vou inserir 1 em cada um dos dígitos correspondente a cada uma das cláusulas. Então, o x2 barra aparece na cláusula C1, C2 e C3. Então, aqui em C1, C2 e C3 eu coloquei os dígitos 1, certo? Então, você faz isso para x1, x2 e x3, que eu não coloquei aqui, mas vocês já entenderam a ideia.
E depois eu vou criar números também correspondentes às cláusulas. Então, para cada uma das cláusulas, eu também vou ter dois números. Então, se você tiver uma cláusula CJ, eu vou ter um SJ e um SJ'. Então, aqui para a cláusula C1, eu tenho os números S1 e S1'. E o que eles têm? Eles têm zero em todas as posições, exceto no dígito que corresponde à cláusula desse número. Então, o S1, S1', eles só vão ter valores no dígito correspondente a C1. E quais são esses valores? Em S1 eu vou colocar o valor 1, em S1' eu vou colocar o valor 2. Aí você faz isso para cada uma das cláusulas. Então, aqui eu tenho um exemplo para a segunda cláusula, C2, então ele vai ter zero em todos os lugares, exceto no dígito C2, onde o S2 eu estou colocando 1 e no S2' eu estou colocando um 2. Aí você vai fazer isso para a cláusula C1, C2, C3 e C4, que eu não coloquei aqui a C3 e a C4 por espaço, mas vocês entenderam a ideia. E finalmente eu vou criar o meu número T, que é o número target, certo? Quero saber se existe um subconjunto desses números aqui cuja soma dá o T. O número T, ele vai ter o número 1 em cada um dos dígitos correspondentes às variáveis. Então aqui eu tenho as variáveis x1, x2 e x3, todas com o valor 1 aqui em T. Depois, para os dígitos correspondentes às cláusulas, eu vou ter o valor 4. Então, em todas as posições aqui eu vou ter 4. Tá bom? Então, essa é a construção. Dada uma fórmula qualquer do 3CNF-SAT, eu vou construir o conjunto de números dessa forma aqui. Então, para cada variável eu vou ter dois números, para cada cláusula eu vou ter dois números. Esse vai ser o meu subconjunto S. Então, isso tudo aqui vai corresponder ao meu conjunto S. E aqui embaixo a gente tem o target T, certo? Quero saber, existe um subconjunto de números aqui cuja soma dá T? Tá, então aqui, só para ficar registrado para vocês de forma mais clara, então para cada xi a gente cria dois números, um vi e um vi'. O vi vai ter um no dígito xi e um também nas cláusulas onde xi aparece. O vi' vai ter um no dígito xi também e um nas cláusulas onde o x e barra aparece, o x e negado aparece. Para cada cláusula eu estou criando de novo dois números, SJ e SJ'. O SJ vai ter zero em tudo, exceto no dígito de CJ, que vai ser o valor 1, e o SJ' vai ter zero em todos os dígitos, exceto no dígito CJ, onde a gente vai ter o valor 2. E finalmente eu crio o meu número T aqui, target, com 1 em cada dígito de variável e com 4 em cada dígito que corresponde a uma cláusula. Tá, então, duas observações importantes aqui, que depois uma delas a gente vai usar na demonstração lá, e isso é fundamental, é o seguinte: se você somar todos os números em S em uma determinada posição aqui, em um dígito qualquer, a soma vai ser no máximo 6. Então, se você pegar aqui o dígito que corresponde a C4, qual que é o valor máximo que a gente pode obter somando todos os números no dígito correspondente a C4? Bem, C4 tem 3 literais nele, certo? Então, para esses números aqui que correspondem às variáveis, a gente sabe que no máximo eu vou poder somar 3 desses números aqui que correspondem às variáveis, porque eu só vou ter o dígito 1 para uma variável, para um literal, né, de uma variável que ocorre em C4. Então vai ser no máximo 3. E aí depois, para essa cláusula C4, a gente sabe que eu vou ter dois números lá, um S4 e um S4', onde eu vou ter os números 1 e 2 e vai somar de novo para 3. Então, 3 mais 3 aqui vai ser 6 no máximo. Para os dígitos aqui que correspondem às variáveis, a gente sabe que a soma vai ser no máximo 2, né? Porque para cada variável eu só coloquei o dígito 1 para os valores dos números que correspondem àquela variável. Então, para uma variável x e qualquer, eu só vou ter dois números vi e vi', e cada um deles tem o valor 1, então a soma vai ser no máximo 2. Eu sei que para qualquer dígito, se você somar todos os números, a soma é no máximo 6, se esse dígito for um dígito de uma cláusula, e vai ser no máximo 2 se for um dígito de uma variável, certo? Isso aí é só para dizer o seguinte, não tem vai 1. Então, se você ficar somando os números aqui, eu não vou ter alguma coisa me atrapalhando. Fiz uma soma em dígitos menos significativos e atrapalhou o valor aqui de um dígito mais significativo. Não ocorre isso porque a soma é no máximo 6. E a segunda observação que é importante para a redução que a gente está fazendo, já que eu estou interessado em uma redução de tempo polinomial,
é dizer que essa construção da instância ST é feita em tempo polinomial, certo? Porque basta você fazer uma tabelinha como essa aqui, vai ser polinomial lá no número de cláusulas e no número de variáveis, a montagem dos números de S e de T do jeito que a gente fez. Tá, então essa aqui é a construção, depois a gente vai mostrar que é, isso aqui é de fato uma redução polinomial, mostrando que se f admite uma atribuição de valores que deixa ela verdadeira, então tem um subconjunto de números aqui cuja soma dá t, e o contrário também, se tem um subconjunto de números aqui cuja soma dá t, então f admite uma atribuição verdadeira. A gente vai ver no próximo vídeo.